livro de Lucas, capítulo 19. Lucas 19. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, e atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo diante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. E todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos assentar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Essa palavra é bastante conhecida, né? Muitos pregam a respeito de Zaqueu. Louvado seja Deus. E essa palavra falou comigo bastante ao meu coração, né? A respeito de Zaqueu, a respeito dele ser publicano, a respeito dele ser um homem rico, né? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele ia passando pelaquela cidade, né? Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Zaqueu ali, né, ele queria ver quem era Jesus. E a palavra do Senhor diz que Zaqueu, ele subiu em cima de uma figueira para ver Jesus passar. Glória, aleluia! Mas o que Zaqueu ele não sabia é que Jesus, ele via tudo e todos. Ele não sabia que Jesus já tinha visto ele ali. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que Zaqueu, ali em cima daquela árvore, achava que só ele estava vendo Jesus. Mas Jesus já tinha enxergado Zaqueu naquela árvore. Então Jesus, ele olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém eu pousar em tua casa. Louvado seja Deus. Aleluia. E não é diferente com a nossa vida, porque quando Jesus ele nos encontra, quando Jesus ele nos chama, Jesus ele entra dentro da nossa casa, ele faz uma transformação, ele começa a trabalhar no meio da nossa família. Louvado seja Deus, né? Porque muitos olham e dizem: está muito difícil, né? Está muito complicado. Mas Jesus não vê complicação em nada. Jesus ele olha para mim e para você, ele acha eu e você especial, ele olha para dentro do nosso lar e ele diz: essa família já é minha, essa família já tem um propósito para ela, essa família eu vou resgatar. Assim como Jesus
assim na minha e na tua vida quando a gente era errante. Muitos não entenderam por que Jesus escolheu eu e você. Jesus tinha um propósito em cada vida, em cada coração, em cada mente. Jesus tinha um propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Zaqueu, ele reconheceu que Jesus era o único que podia salvar a tua família. Talvez Zaqueu já estava cansado de viver aquela vida. Talvez Zaqueu já estava ali cansado de ser cobrado. Zaqueu talvez ele estava ali pensando em largar tudo, parar com tudo, porque Jesus olhou para Zaqueu, ele não viu dificuldade. Ele só deu uma ordem para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em sua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu reconheceu. Ele reconheceu aquilo que Jesus estava ordenando a ele. Porque ele disse: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ou seja, Zaqueu não olhou para a dificuldade, Zaqueu olhou para a importância de Jesus. Zaqueu olhou para a importância que Jesus era na vida dele naquele momento. Zaqueu não queria saber se alguém ia falar porque ele estava devolvendo, porque ele estava fazendo. Mas de uma coisa Zaqueu tinha certeza: que a família dele ia ser restaurada. Hoje é culto de família, louvado seja Deus. Não há outra palavra melhor. Foi dito tantas coisas aqui, né? Abraão, foi falado de Abraão, que também é uma família muito importante, né? Na Bíblia, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor diz que Zaqueu, né? Ele devolveu. Maravilha. Quantos de nós não conseguimos devolver aquilo que não nos pertence? Quantos de nós não conseguimos largar aquilo que não nos pertence? Maravilha, Deus. Nós não queremos abrir mão daquilo que não nos pertence mais. Porque Zaqueu, ele reconheceu que Jesus era o único que podia salvar, que podia libertar, que podia transformar. Porque ninguém vai subir em cima de uma figueira para ver alguém que nem conhecia. Porque ele tinha uma importância, ele ouvia falar. Mas quando Jesus passou, ele, opa, a multidão está me pedindo. Quantas vezes a multidão nos impede de chegar até Jesus, de chegar a ter a intimidade, de chegar a ter a comunhão com Jesus? Às vezes a multidão atrapalha. Às vezes a multidão nos impede, assim como foi com a mulher do fluxo de sangue, né? Ela ouviu falar que Jesus ia passar, mas ela disse no seu coração: se eu tão somente eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Quantos de nós não queremos tocar? Porque a importância do tocar faz a diferença. A importância do tocar faz você ter intimidade. Louvado seja Deus. E a intimidade com o Senhor, ela é importante na nossa vida. Obrigado, irmão. A intimidade com o Senhor, ela faz a diferença. Muitos não entendem porque você, né, se destaca. Muitos não entendem porque você vai à frente, vai adiante. É por causa da intimidade. Quando a gente começa a ter intimidade, porque Zaqueu, ele quis ter uma intimidade. Porque Jesus, ele disse, né, hoje houve salvação na tua casa. Hoje, quando a gente abre a porta para o Senhor entrar na nossa casa e fazer morada,
circunstância muda, a nossa vida se transborda diante do Senhor. Muito obrigado, Jesus. Mas aqui nessa palavra, o Senhor está dizendo para mim e para você: vamos deixar Jesus comandar a nossa vida. Vamos deixar Jesus entrar definitivamente na nossa casa. Obrigado, Às mestre. vezes nós olhamos, muitas das vezes possa ser que a nossa casa possa estar um pouco embaralhada, possa estar um pouco fora do normal, daquilo que nós esperássemos que acontecesse. Mas creia que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque nós escolhemos o melhor, que é estar na presença do Senhor. Nós escolhemos o melhor, é estar em comunhão com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que os nossos filhos não estejam na presença, ainda que muitos da nossa parentela não estejam na presença, mas nós temos que confiar que aquele que nos prometeu é fiel para Veloso, glória a Jesus. todas as promessas. E o Senhor, Ele prometeu para mim e para você. Fiel e Ele vai verdadeiro. cumprir porque Ele é fiel. Glória Nada a sai Deus. fora do controle do Senhor. Virando. Nada sai fora. Porque Ele tem o controle de tudo. Eita, Ele faz sobre tudo como por mim e por você. Os mínimos detalhes. A gente às vezes nem vê os mínimos detalhes, como foi falado aqui. Nós se preocupamos com as coisas grandes e as pequenas nós esquecemos. Nós temos que nos preocupar com a pequena, porque as grandes o Senhor Ele vai fazer. Porque se nós começarmos a se preocupar com as pequenas coisas, o Senhor, a grande, Ele vai fazer para mim e para você. Obrigado, Jesus. Coloque as suas ansiedades na mão do Senhor, porque Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Aquilo que você tem pedido ao Senhor, o Senhor Ele vai realizar. Ainda que você não esteja vendo, mas creia que Ele vai fazer. Porque a fé não é aquilo que nós vemos, é aquilo que nós cremos, é aquilo que nós entendemos que o Senhor Ele está no controle. Porque o Senhor Ele tem o controle da vida de Zaqueu. Soberano. Ainda que a família dele possa ter dito para ele, não sei, poxa, você vai largar, vai deixar de ser o maioral, vai deixar de ser isso, vai deixar de ser aquilo, mas não importa. Importa é aquilo que o Senhor escreveu para você. A sua história não vai terminar como muitos querem que termine. A sua história vai ter um final. E esse final vai ser o final. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que fazer. Vamos subir. Vamos olhar para o alto. Porque o nosso alvo é Cristo. Porque Jesus ele está voltando. A vida de Cristo está próxima. Muitos estão brincando com o Senhor. Muitos estão escarnecendo. Mas nós não podemos escarnecer. Nós não podemos deixar que o adversário venha roubar aquilo que de mais precioso que nós temos, que é a nossa salvação. Porque a salvação ela é importante, porque o céu ele é tomado à força. Louvado seja o nome do Senhor. Então nessa noite, o Senhor quer que nós façamos igual Zaqueu. Vamos largar as pequenas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos largar aquilo que nos afasta do Senhor. Aquilo que tem tentado nos afastar. Porque muitas das vezes nós não percebemos. Mas quando nós nos atentamos, pode ser tarde demais. Porque nós estamos olhando para aquilo que não é do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então nessa noite, que o Senhor venha falar mais ao coração de Deus, que nós possamos entender que o Senhor Ele tem o melhor para a minha e para a tua vida.
Senhor. A nossa casa é do Senhor. Nada pode tirar a gente do foco. Soberano! Preparado para nós. Porque o Senhor, Ele tem nos dado livramentos. Até mesmo aqueles que nós não vimos. É verdade. Mas o Senhor, Ele tem nos dado. Zeloso. Porque o Senhor, essa semana, Guarda fiel. antes, eu falei, Jesus, eu tenho que ministrar a tua palavra, mas eu preciso estudar a tua palavra. Não tive tempo de meditar a palavra. Mas eu falei, Senhor, eu preciso. Falei, Espírito Santo, o Senhor vai me conduzir. Obrigado, Paraceiro de Deus. Porque essa semana o Senhor, Ele me livrou de um infarto dentro do ônibus. Eu vindo dentro do ônibus, começou a me dar uma dor. E eu comecei a falar, Espírito Santo, não me deixe passar mal. Estamos debaixo de uma promessa, cara de porra. Se segura, bola de E eu comecei a falar, e o Senhor ali colocou uma moça do meu lado. E essa moça era evangélica também. O Senhor começou a usar aquela moça para mim, como ela começou a falar muitas coisas, começou a falar de igreja, tudo e aquilo ali, eu prestando atenção nela. Memorial. Eu falei, Jesus, eu não posso passar mal dentro deste ônibus. E ali ela falando, ela falou, não, porque Jesus é aquele que nos guarda, é aquele que nos dá livramento, é aquele que nos livra do infarto. Ela começou a falar aquilo ali e eu comecei a tomar posse daquela palavra e aquela dor, ela foi passando, daqui a pouco eu senti um refrigério tão grande que é o refrigério que o Senhor me deu naquele ônibus, naquela hora. Eu cheguei em casa, eu falei para o missionário Levi, eu estou com uma paz. Foi Eu estou sentindo uma paz. Eu não sei que paz é essa, mas eu estou sentindo uma paz. Que excede todo entendimento. Eu falei, Senhor, muito obrigado. A paz do mundo não foi Eu comecei a agradecer ao Senhor. Eu falei, Senhor, todos os dias da minha vida, eu tenho que te agradecer por todos os livramentos. Até aqueles que eu não estou vendo, eu tenho que te agradecer. Glória. Eu falei, Senhor, eu estou nesta paz, que excede todo entendimento. Tu és fiel, Jesus. A paz de Jesus Cristo. Eu falei, a paz. A promessa não faz. Perdi uma tia essa semana. Tu és fiel. Eu falei, Jesus, uma semana antes do Natal, Está descansando no papá. o Senhor levou o seio de Abraão. Tu és fiel, Jesus. Mas eu falei, Teus louvado seja filhos, o teus nome do Senhor, netos, porque ela se está cumpriu a no Senhor. profecia. Até a quarta Mas o geração. Senhor, Ele tem nos guardado. Tu és zeloso. Então não cesse de agradecer ao Senhor em todos os seus dias. Porque o Senhor, Ele livra aqueles que Ele ama. Eu creio que estamos Ele mortos. livra. Ele livra. Por isso que eu grito, estou proibido de O morrer. livramento do Até que se Senhor cumpra a para nossas profecia. vidas. Porque o Senhor, Ele tem dado Foi igual muito escape, muito livramento. Porque assim o Senhor fez da vida de Zaqueu, Ele faz na nossa vida também. Assim como Deus fez da vida de Abraão, Ele faz na nossa também. Porque as promessas dele têm que se cumprir na nossa vida. Amém? E assim eu agradeço minha amiga por oportunidade de estar aqui.